porque vai ter momento que você vai querer desistir. É isso que você está querendo dizer aqui. E aquele problema que, poxa vida, e agora? Eu pisei na bola, digamos assim, monumental da nossa vida. Você não foi uma pisadinha na bola, Renato. Você está falando... E quando realmente o problema é grave, Edson? Então, o problema é muito grave. É como gerenciar um conflito dentro de uma empresa. Gestão de mudanças, gestão de conflitos, gestão de riscos. Nós temos que analisar, temos que ter cabeça. E olha, e não é apontar o dedo, olha, você errou. Porque apontar o dedo é a pior coisa que existe, principalmente numa relação a dois. Principalmente numa relação a dois. Porque o outro já está totalmente assim, por exemplo, se sou eu já estou me autocondenando, me auto-executando. Se a Liliane, então, pelo amor de Deus, então, está totalmente desesperada. Então, calma. Temos um problema aqui, é aquela tal do Houston, não é? Temos um problema, Houston. É basicamente isso. Cara, eu estou lá no meio da estratosfera, a minha nave perdeu o contato e vai acontecer isso numa relação a dois? Vai acontecer. E o que eu digo para você? Dá um passo para trás, respira, e começa de novo. É fácil? Não é fácil. Mas é possível? Sim, é possível. Liliane? E tem essa questão que o Edson colocou muito bem da respiração. Eu acredito que seja o controle das emoções. Porque quando você não controla as suas emoções, você não entende antes de controlar, você tem que entender o que você está sentindo. Não, eu estou sentindo raiva agora. Não, eu estou extremamente magoada com essa situação. Não, eu estou triste. Estou magoado, estou triste, estou com raiva, estou frustrado. Então, eu preciso entender qual é a emoção que eu estou sentindo e dar um nome para ela. É frustração? É raiva? É medo? Não, estou com medo. Então, quando eu consigo, para mim, dar um nome para aquilo que eu estou sentindo, eu começo a ter um novo olhar para a situação. Quando eu não nomeio o que eu estou sentindo, fica uma mistura de emoções e a pessoa fica desequilibrada. Ela se torna agressiva, ela não respeita o ambiente, ela tem aquela explosão, né? Que fala tudo o que tem que falar na hora errada. Então, eu vejo nesse ponto o autoconhecimento. Quem eu sou? O que eu estou sentindo agora? Quando o outro faz isso, eu me sinto como? E quando eu consigo dar esse nome para esse sentimento, eu consigo começar a respirar, a me controlar, para daí dar esse passo atrás, e então a gente começar de novo a negociação e resolver a situação. E assim, nós somos seres humanos que erramos todos os dias. Estava falando esses dias que a mente mente, né? A mente está mentindo para a gente o tempo todo, ela conta histórias. A mente mente, o corpo sente. Exato. A mente conta histórias inimagináveis para a gente. Quando a gente escuta, daí a coisa vira um tormento, né? Como é? É um inferno. Eu tive uma cliente minha que a primeira sessão ela falou 19 inferno. Eu falei assim, bom, a partir de hoje, em 12 encontros, se você falar inferno, eu desligo a câmera e você reformula, daí eu volto com a câmera. E daí ela tirou, porque cada vez que eu verbalizo coisas ruins, eu aumento. Então, peraí, a vida não é o inferno, ela pode ser naquele momento, naquela situação, e o inferno significa que eu estou frustrada, o inferno significa que eu estou com medo, o inferno significa que eu estou com raiva, e é isso que dá o tom para resolver os problemas. Posso complementar o que a Liliane falou de uma maneira muito... Eu acredito muito, eu acho que existe uma crença
em nós dois aqui, e essa crença nós construímos, tá? Eu acredito muito, a Liliane também acredita muito isso, e é a construção de uma crença do casal, isso é muito importante, dos sócios. Nós acreditamos que se nós entramos em um problema juntos, nós vamos conseguir sair desse problema também juntos, entende? Eu acho que isso é muito importante, é que o que você constrói como crença, do que você acredita, tanto para o seu matrimônio, quanto para a sua sociedade, na relação a dois aqui. Poxa vida, Liliane, esse problema veio para a nossa vida porque nós trouxemos esse problema para a nossa vida. Não fui eu e não foi você. Esse problema veio, logicamente, às vezes sou eu, às vezes é ela, mas se esse problema aconteceu, nós estamos juntos nesse problema e nós vamos sair juntos dele. De alguma forma, nós vamos fazer isso acontecer. Eu com as minhas competências, com as minhas capacidades, você com as suas. E aí é o momento da gente negociar muito para sair desse problema, para sair dessa pisada da bola que nós demos. Basicamente é isso, tá? Olha, chegando aqui o finalzinho da nossa conversa, eu gosto sempre de, nesse momento, perguntar um pouquinho do que todos os nossos convidados estão fazendo, né? E depois pedir uma mensagem final. Mas antes eu queria falar para vocês assim, eu já confidenciei ao vivo, né, para o Edson, e a Liliane também deve ter acompanhado, eu criei um podcast para aprender, para superar um momento ali de estagnação de carreira, de vida, e olha, agradecer a vocês, linda conversa, aprendi muito, estou aprendendo muito aqui com esse bate-papo com vocês, vou guardar esse bate-papo aqui com muito carinho aqui na história do nosso podcast, mas pergunto para vocês, o que até para atualizar a nossa audiência, o Edson já compartilhou por aqui, o que vocês estão fazendo por agora, o que está brilhando, quais são os próximos sonhos de Liliane e Edson? Ok, eu começo. Hoje a nossa empresa é dividida em 3 áreas. Nós temos as palestras, que o Edson ministra pelo Brasil, e é uma delícia, porque junta com outro sonho meu, que é viajar, então a gente viaja trabalhando, e isso é maravilhoso para nós. Tem a área do Edson, tem a área nossa, que é quando as empresas nos contratam para treinamentos. Então, treinamento para líderes, capacitações, workshops. Então, nós vamos juntos, daí eu e ele trabalhamos juntos nas dinâmicas, nos conteúdos. Então, nós temos só a palestra, onde o Edson vai lá e dá o show e toca corações e mentes. Nós temos os treinamentos, onde nós trabalhamos juntos, dividimos palco. E nós temos as mentorias, que eu sou mais ativa. O Edson também faz mentorias mais específicas, mas eu amo atender individualmente. Os atendimentos individuais me estimulam, porque eu aprendo muito. Todos aqueles posts que você vê, Renato, são coisas que realmente acontecem, que eu trago de histórias reais. Os meus cadernos aqui, deve ter uns 10 aqui, que eu vou anotando cada frase, cada insight, mas principalmente ver o movimento da pessoa. E eu vejo que as pessoas precisam de alguém que as estimule. E eu faço isso muito bem, não estimular por estimular, mas estimular e desafiar, estimular e mostrar que existem caminhos. Esse é o nosso trabalho, a nossa empresa, aquilo que nós fazemos. E o sonho continua sendo as viagens, desbravar o mundo, talvez esse ano ainda a Europa, novos livros do Edson, que já estão aí em fase final para lançarmos. Basicamente, ter uma vida em paz, tranquila, mas em movimento. O paz não é sem movimento, paz é movimento. Tranquilidade também não é sem movimento. Tranquilidade é fazer aquilo que nós amamos, estar em movimento para entregar todo o nosso capital intelectual, todo essa gama de conhecimento que nós adquirimos ao longo desses 20 anos como sócios formais e 47 anos juntos, desde os meus 15 lá atrás.
eu acredito, para complementar o que a Liliane falou, porque eu faço as palavras dela também, eu acho que ela falou, descreveu muito bem como é a nossa vida, eu apenas complemento também que muitas pessoas me perguntam, sobre tudo aquilo que você escreve nos seus posts, lá nas suas histórias, elas são reais? Sim, são histórias reais, realmente aconteceram. Poxa, eu tenho mais de 30 anos de atuação junto a líderes em empresas nacionais, multinacionais, até fora do Brasil, já ministrei palestra, já trabalhei fora do Brasil, então são histórias reais, sim, e eu vejo isso na liderança. O que me encanta é ver um líder chegando para mim, para a liderança, e falar assim, poxa, muito obrigado, você me ajudou. Hoje mesmo eu vi um post no LinkedIn de uma pessoa de Portugal que falou, poxa, o professor Edson de Paula escreveu isso e chamou a minha atenção, eu estou dividindo. Eu adoro quando isso acontece, saber que o seu trabalho tá criando uma corrente do bem, e você vê assim a liderança se manifestando no dia a dia, não apenas a liderança profissional da pessoa, mas a liderança pessoal, a pessoa se autoempoderando, a pessoa tendo o autocuidado, o autoamor que ela precisa para viver. Então, eu fico muito feliz de ver o meu trabalho sendo essa sementinha do bem, né? Digamos assim, que eu estou plantando todo dia, está sendo cultivada por outro, mas está germinando e está frutificando. Isso é muito importante para mim. Então, essa questão de escrever, por exemplo, eu botei um propósito que cada palestra minha teria um livro. E eu estou chegando hoje praticamente no último livro das minhas palestras. Esse ano aqui eu lanço o Muito Se Comunica, Um Pouco Se Conectam, que é o último livro que faz parte de todas as minhas palestras. Não, todas as minhas palestras, Renato, tem um livro que acompanha. Então, legal. Só se for criar uma palestra nova, vai ter um livro novo também, e eu espero que eu possa criar muitas palestras ainda, e muitos conteúdos. Esse é o meu sonho. Olha, tem 2 aqui, ó. O Edson compartilhou comigo. Protagonista. Por você, tá 2 aqui para Liliane. Aí, hein, Liliane? Mandar para ela tomar uma depois eu te mando, Rê. Foi o último. Olha, tá aqui, ó, pessoal, tá aqui Liliane Marrone e Edson de Paula palestrante. Vocês sabem, a gente vai fazer aqui a nossa mensagem final para eles aqui, mas quando encerrar aqui o bate-papo, vocês não precisam encerrar a conversa com eles, não. Cara, tudo que eles responderam aqui, pelo menos na minha cabeça, eu tenho mais 10 perguntas para fazer aqui, para a gente esmiuçar mais um pouquinho. Tenho certeza que quem está aí também tem muita coisa ainda, muita curiosidade, então convido vocês a acompanharem. Vou deixar o link aqui, o site do Edson também, dos livros dele para vocês, quem quiser adquirir também os livros do Edson, fixado no comentário aqui para vocês acompanharem. Então, vai lá na nossa publicação, comenta que assistiu o nosso bate-papo aqui, que quer continuar essa conversa com eles. Edson, Liliane, assim, agradecendo aqui o espaço de vocês compartilharem mais uma vez. Bom, o Edson já passou por aqui também, a Liliane acompanhou as conversas, imagino. Sabem que eu não peço mensagem final, né? Mensagem final é muito fácil, vocês são palestrantes, trabalham com desenvolvimento pessoal, eu fico sempre pensando, vai trazer uma frase pronta de um livro, então eu tenho que bagunçar essa mensagem final. Eu fico imaginando assim, casamento sempre é um desafio, sabe? A história nos diz isso, assim, dos romances, das leituras, de tudo que foi escrito ao longo dos séculos, sempre foi um desafio e ainda é. E imagino que no futuro vai continuar sendo, talvez até mais, imagino. E acho que as pessoas, a gente comentou até em off, as pessoas não reparam que o casamento já é um empreendimento, só não tem ali um CNPJ, o nome como empresa oficialmente, já é um empreendimento, né? Agora, eu fico imaginando daqui a 100, 200 anos, quando as pessoas estiverem, não cavando buracos, mas procurando dados nas redes sociais e chegarem nessa nossa conversa, sabe? Eles pensaram assim, eu quero entender o que eu posso melhorar no meu casamento, vou procurar com aqueles antigos que usavam o YouTube, Instagram, e usavam aquelas redes sociais obsoletas, que nem se usa mais, e encontrar o nosso bate-papo e, assim, vão encontrar ali o que pode ser bom para o casamento nesse futuro ali. O que vocês esperam que as pessoas enxerguem dessa nossa conversa e da história de vocês, de maneira geral? Eu quero começar dizendo que, em primeiro lugar, você precisa viver o agora de maneira inteira. O quanto mais você tiver no agora, no estado de presença, e ter uma espiritualidade muito forte, ter Deus no coração, que sustenta. Sem ele não existe isso que sustenta a relação, que sustenta
as pessoas. Então, uma espiritualidade muito forte, viver muito agora, viver muito, olhar muito nos olhos, trocar muito carinho, dar muita atenção. E tem uma coisa que eu costumo falar, que na Bíblia está escrito 365 vezes a palavra: não tenha medo. Então, não tenha medo de dizer a verdade, não tenha medo de ser verdadeiro, não tenha medo de olhar nos olhos, não tenha medo, porque você só tem o agora. E se você viveu agora com medo, você está perdendo todo o seu agora. Então, viva o agora, não tenha medo e tenha uma espiritualidade muito, muito forte. Acredite em Deus que tudo vai dar certo. No final, tudo dá certo. Essa é a minha mensagem. Excelente, obrigado. Eu quero deixar uma mensagem aqui que talvez não seja muito legal para as pessoas ouvirem, né? Mas já que a Liliane tocou no assunto, né, de uma frase da Bíblia, a Bíblia fala também que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Então, eu acho que no relacionamento a dois, a gente tem que perdoar 700 vezes 700, 7.000 vezes 7.000, porque o que acontece é isso. Cada minuto que eu perco da minha vida, me preocupando, me frustrando com o outro, eu deixo de viver. Então, estar completo numa relação é estar individualmente se sentindo bem para poder também amparar o outro nos momentos que ele não está bem. Eu acho que esse é o grande desafio aqui para qualquer relacionamento. É você estar bem, e nem sempre estaremos bem o tempo todo. O outro vai nos magoar, o outro vai nos deixar triste, o outro vai nos deixar com raiva, o outro vai tirar a gente da zona de conforto, vai deixar a gente com medo, o outro, e cada vez que eu fico aqui, porque o outro, eu deixo de olhar para mim. E você não muda o outro se você não mudar a si mesmo. Aliás, você não muda o outro. O outro só vai mudar se ele perceber uma mudança em você. Uma mudança sincera, uma mudança honesta. Poxa vida, fiquei magoado, fico com raiva. É óbvio. Ele sempre fica assim. Eu sei como fazer isso com ele. Eu sei como tirar ele do centramento, tirar ele do sério. Porque eu sei exatamente o que tira ele do sério. Basicamente é isso. Então, cada vez que você deixa de olhar para si e fica preocupado com o outro, fica com raiva do outro, fica com medo do outro, fica magoado com o outro, você não muda o que você precisa mudar em você para você estar bem e para poder também, em algum momento, fazer com que o outro perceba que você estando bem é um sinal de que ele também possa ficar tranquilo. Parou, não precisa incomodar mais. Está tudo bem. Está tudo bem agora na nossa vida. Então, não existe uma paz de espírito completa num relacionamento a dois, num relacionamento a três, num grupo, numa sociedade. Isso nunca vai existir, isso é utopia. Então, eu já estou querendo tirar todo mundo aí dessa sensação de, nossa, o mundo é perfeito, o mundo é maravilhoso. Não, não é. Relacionamento a dois é maravilhoso. Não, não é. Porque eu vou casar porque é maravilhoso. Não é. Você vai ter que se dedicar para isso. Você vai ter que se esforçar muito mais para que você vença suas próprias dores, para que você olhe para si e possa ser completo na relação, do que esperar que o outro faça isso por você. Nós temos uma propensão nesse mundo de achar que os outros têm que nos admirar, que os outros têm que olhar para nós e falar, nossa, olha esse palestrante, esse professor, esse conteúdo maravilhoso. E se você não receber nada disso? E se o mundo não te entregar isso? E se você não receber isso hoje, do jeito que você precisa, para se sentir satisfeito, você tem que ter um mínimo, né? Um mínimo de auto-amor, um mínimo de autocuidado, porque senão você vai ser simplesmente o reflexo daquilo que os outros depositam em você e nada mais do que uma pessoa que não é autêntica, não tem uma identidade formada. E é muito interessante perceber que as verdadeiras relações que duram são aquelas relações em que existe a autenticidade, existe realmente... Esse cara me provoca. O Renato me provocou hoje aqui. Não vou deixar você falar uma frase feita. Não vou deixar você falar uma frase de palestrante no final. Vou te provocar. E é isso que me incomoda no mundo e que me movimenta. Como a Liliane falou, não é paz de espírito parado. Aí eu fico
fico me perguntando, um monge lá no Tibete, que fica lá o dia inteiro, qual é o grande benefício que ele faz para o mundo? Não sei, eu não consigo te responder. Mas se ele está fazendo bem para ele, não está fazendo o mal para o outro, já é um grande benefício. Basicamente é isso que eu vejo. Deixa o monge lá no Tibete, porque você não vai conseguir fazer o que ele faz. Nós não somos monges tibetanos, nós somos seres humanos falíveis, que erram, que fracassam, e a gente precisa aprender a lidar com esses erros diariamente. E apontar o dedo para o outro é a pior coisa que você pode fazer. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui no final, tá? Eu não sei se agradou a todos, mas o meu papel também não é agradar as pessoas, viu? É incomodar as pessoas com a minha fala. Não, ficou linda as mensagens. Na verdade, deixa aqui de novo meu agradecimento. Linda conversa. Acho que, olha, se eu fizer um ranqueamento aí top, e olha que eu já fiz muita conversa, tem quase 400 episódios ao vivo, mas se eu fizer um top alguma coisa aqui do podcast, com certeza essa conversa vai estar incluída aqui. Foi um bate-papo bem especial. Deixo meu agradecimento aqui à Liliane, ao Edson. Reforço aqui para todo mundo que estiver assistindo, olha, por favor, se você não acompanha, acompanhe o trabalho deles, merece. E olha, eu vou fazer uma pequena provocação aqui para a Liliane. A gente precisa escutar mais ela falar, hein, Edson? Precisamos escutar mais ela falar nas redes sociais, hein? Eu acho. Ela está falando pouco, Edson, nas redes sociais, né? Ela quer, porque ela falando pouco dela. Está fazendo pouco vídeo, tem que falar mais, tem que trazer mais. Tem muita coisa, Liliane. Deveria. Não coloque só texto, traga os seus vídeos lá também. Quero muito te ver mais falando. Uma pequena provocação aqui para você. Quero ver a Liliane ali também falando bastante, mas obrigado, tá? Obrigado vocês, os dois aí, pelo espaço de compartilharem. Obrigado aí vocês também que assistiram esse bate-papo. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito. Foi muito especial a conversa. Deixa aqui minhas redes sociais também, a do canal, para vocês acompanharem um pouquinho da nossa agenda, do nosso conteúdo. Nosso próximo episódio, pessoal, vai ser na terça-feira. A gente vai receber o Sérgio Albuquerque Júnior. Ele é coach, palestrante, para um bate-papo sobre ação, coragem e desenvolvimento humano. No dia 8, tá? 19 horas Brasil, 22 horas Portugal, ao vivo, ao vivaço, tá? Como sempre. Obrigado, pessoal. Tenha uma boa noite. Bom descanso aí para vocês. E obrigada pelo espaço. Encerrando aqui o ao vivo. Conversa bem legal essa que a gente acabou de assistir, né? Eu tenho a sorte de produzir o Profissão Mundo e diariamente aprender muito com todo mundo que passa por aqui. Mas eu quero te falar que também dá para você monetizar e ganhar um bom dinheiro com podcast. Quero compartilhar com você que, assim, você vai ganhar esse dinheiro sem precisar de milhões de visualizações. Basta você entender como criar a sua comunidade e como usar o podcast para vender produtos, vender o seu serviço. Talvez agora você esteja batalhando, suando para vender o seu serviço. E eu quero te mostrar que você pode vender 2, 3, 4, 10 vezes mais do que vende hoje, com um esforço muito menor e muitas vezes se divertindo. Aqui no primeiro link da descrição, eu vou deixar um e-book para você com 10 passos para você monetizar o seu podcast. Olha, eu vou falar o preço, R$ 29,90. Investimento mínimo para você conseguir monetizar o seu podcast.